E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtudes e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo-vos dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curar por toda parte. E o tetrarca Herodes, ouvindo todas as coisas que por ele fora feito, estava em dúvida, porque dizia alguns que João ressuscitara dentre os mortos, outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer estas coisas? E procurava vê-lo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo isto a multidão, os seguiu. Ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar, em ranchos de 50 em 50. Assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram, do que lhes sobejou, 12 alcofas de pedaços. E aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João o Batista. Outros: Elias. Outros, que um dos antigos profetas ressuscitou. Disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Messias de Deus. E ademoestando-os, mandou que a ninguém referissem isto, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, seja morto, e ressuscite ao 3º dia. E dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Então, o que é tomar a sua cruz? Era pegar a palavra de Deus e ser obediente em tudo. Se alguma coisa no mundo te tirasse da palavra, você parava de fazer essa tal coisa na hora. Se alguém na sua vida estava te fazendo ser desobediente da palavra, você excluía essa pessoa da sua vida. Então, tudo que te tirasse do caminho da salvação, você excluía da sua vida. E não se importava com as perdas. Isso é tomar a sua cruz e seguir ao Messias. E todas as pessoas que renunciaram a tudo que tem nesse mundo, a todos os prazeres desse mundo, as riquezas desse mundo, renunciou o entendimento mundano, por amor a Yahushua, alcançaram o entendimento do alto, que é a natureza divina do Pai, que vem pelas promessas dele, sendo purificado com a obediência. Você tinha que deixar as coisas do mundo para guardar tempo para ler a palavra de Deus. Ao invés de estarem jogando bola, jogando videogame, assistindo série, o salvo estava fazendo o quê? Estava lendo a Bíblia.
estavam alimentando as suas almas com a palavra de Deus. Os que ficaram estavam alimentando a sua carne. A palavra diz que o que você semear é o que você vai colher. Então, como semearam para a terra, colheram esse corpo terreno, ficaram. Mas aqueles que semearam para o alto, receberam o corpo celestial e subiram. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então, o que é perder a sua vida? A vida da pessoa está no entendimento dela. Vamos dar um exemplo aqui. Se uma pessoa gosta de comemorar Ano Novo, ou Natal, ou aniversário, isso é um entendimento que ela tem, que faz ela ter a obra de comemorar essas coisas. E aí, no meio desse entendimento, vem outras pequenas obras, como por exemplo, a pessoa vai ter que se arrumar, vai querer ficar bonito, vai querer comprar presente, e aí vai indo obras e obras e tudo para o mundo. Então, quando ela vive aquele entendimento, aquilo ali é a vida dela. Então, quando Yahushua diz: quem quiser salvar a sua vida, é isso que a pessoa está fazendo, vivendo o entendimento que ela tem. Então, é para você perder o entendimento que você tem deste mundo. Porque se você não tiver o entendimento deste mundo, você não vai viver a vida nesse mundo. Então, Yahushua disse: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, o que é salvar a sua vida? Ele está dizendo aqui: quem quiser salvar o seu entendimento, porque é pelo entendimento que as pessoas vivem neste mundo. O entendimento que ela tem é o que vai fazer ela ter aquela tal obra, comemorar aniversário, Ano Novo, Natal. As pessoas comemoram essas coisas porque elas têm esse entendimento de comemorar. Se elas não tivessem esse entendimento mundano, não comemorariam essas datas pagãs, porque receberam do mundo, acabam vivendo o aniversário, vivendo o Ano Novo, o Natal. E isso é a vida a qual Yahushua está falando para você perder. Perca o entendimento do mundo, e assim você perderá a sua vida. E assim, perdendo o entendimento do mundo, qual é o entendimento que você vai ter quando você perder o entendimento do mundo? O entendimento do alto. E aí, quando você receber o entendimento do alto, isso é, quando o entendimento terreno ser trocado pelo entendimento do alto, aí você vai receber a vida eterna. Porque as suas obras vai ser qual? As que agradam a Deus, a que obedece a Deus e faz a vontade dele em tudo. E assim como não era esforço nenhum comemorar aniversário, essas datas as quais eu falei, assim também da mesma forma, obedecer a Deus vai ser uma coisa normal, vai ser natural, porque agora o entendimento do alto está no seu espírito. E é por isso que tinha que dedicar tempo lendo a palavra e obedecendo, porque a purificação vem pela obediência, pelo se esforçar a obedecer. E a parte de trocar o entendimento era a palavra de Deus que fazia. E é ela que vai fazer a parte que era impossível para nós, a qual é de nos fazer ser obedientes a Deus. E você sendo obediente ao que Deus diz para sermos, quem vai te acusar? Ninguém ia te acusar, nem Satanás, nem ninguém. Mas Deus nos justifica, porque fomos obedientes a tudo que Ele nos falou. E por isso nós subimos. E agora que você está na tribulação e não tem como ser obediente para ser salvo, a única coisa que Deus vai pedir de você é que você dê a sua vida por amor a Ele. Por isso que agora você vai começar a se alimentar desse entendimento de dar a vida, que contém aqui no canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra. E assim você vai ficar se alimentando, procurando entender, até que esse entendimento vai entrar no seu espírito. E assim vai se tornar a sua lei. Você vai conseguir dar a vida. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, como muitas pessoas não obedeceram a palavra de Deus porque achavam cafona, ou porque não deixavam usar tal roupa que a pessoa queria, ou porque não queria ficar além da Bíblia,
Aí aconteceu de não subir no arrebatamento. E ainda assim Deus, pela misericórdia dele, deu mais uma chance para a pessoa se salvar. Porque agora você viu o arrebatamento acontecendo, você viu que as coisas eram verdade. Então, se você não der a vida por amor de Yahushua, vai ser isso que ele falou aqui. Ele vai se envergonhar de você. E na hora que ele vir na glória de seu Pai, que é o dia que ele aparece nas nuvens, ele vem para condenar todo mundo que se encontrar na terra. Depois aparecerão no mar de vidro e de lá serão jogados no lago de fogo, que é exatamente aqui na terra. Aqui vai ser tudo destruído. E os salvos entrarão no reino. E lá terá paz, alegria e não haverá dor. Será um lugar maravilhoso. Então, não queira perder o reino dos céus. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com eles 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Aqui já dá para ter um pouco de entendimento, pois Yahushua apareceu lá com glória, Moisés e Elias. E os discípulos estavam fazendo o quê? Estavam dormindo. Depois eles acordaram e viram a glória. Então é o caso das pessoas que ficaram. O arrebatamento aconteceu e não subiram porque estavam dormindo. Estavam na carne, se preocupando com as coisas da carne. E só tornaram a acordar porque viram que ficaram. E agora vão ter que andar nessa sobriedade, de que se não der a vida, vai ser condenado ao lago de fogo. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Yahushua: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Então entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Yahushua foi achado só. Eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte, que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de eu ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E Yahushua respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco, e sofrereis? Trazei-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio derrubou-o e convulsionou. Porém Yahushua repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Yahushua fazia. Disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Então, Yahushua, durante o seu percurso de levar a palavra do reino a Jerusalém e as cidades circunvizinhas, ele sempre estava falando essas palavras, que o Filho do Homem ia ser entregue, morto e ressuscitado ao 3º dia. Então, por que Yahushua falava isso? Ele já estava plantando a palavra. E é exatamente isso que vocês vão ficar fazendo também
no decorrer do tempo que vocês estarão estudando, no decorrer do tempo que vocês estarão aqui no canal Azeite na Lâmpada se preparando. Porque a palavra de Deus diz assim: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Então vocês vão ficar falando: eu vou dar a minha vida por Yahushua HaMashiach. Eu vou conseguir ser torturado e não vou negar o nome de Yahushua. Vocês vão ficar falando essas palavras com esse entendimento de que vocês vão dar a sua vida, que vocês vão conseguir, e também vocês vão falar as promessas de Deus. E assim vocês vão estar plantando, até que chega um momento que as palavras de Deus vão estar no seu espírito, e o entendimento de dar a vida também. E assim vocês conseguirão dar a vida. E aí as palavras de Deus vão te manter firme na hora da tortura. E é claro, Yahushua também sempre estava orando. E qual vai ser o papel de vocês em relação à oração? Vocês vão estar aqui, sempre meditando, conversando com Deus em relação ao período que vocês estão. Vão estar falando as promessas, vão estar orando, falando que vão conseguir, que Deus vai te dar força. E assim vocês vão estar com a mente sempre ocupada com a palavra de Deus, com as orações. Assim Satanás não vai ter acesso à sua cabeça, pois Satanás ele vem por meio dos pensamentos. E essa é a parte mais perigosa, porque por meio dos pensamentos ele consegue te convencer a fazer o que ele quer. Que no caso de vocês é desistir, negar o nome. Então não é para ficar pensando, é para estar orando ao invés de pensar. E assim vocês conseguirão. Então orem antes da tortura e durante a tortura, até acontecer a obra da salvação nas suas vidas. Mas eles não entendiam estas palavras, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca destas palavras. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Yahushua, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino e pô-lo junto a si. Então, como vocês podem ver, começou uma discussão lá entre eles de quem era o maior. Quem colocou esse pensamento neles foi o inimigo. Então é isso que o inimigo vai fazer. Ele vai colocar pensamentos para vocês desistir, pensamentos que tá doendo, pensamentos que eu não vou conseguir. Então, se você ficar dando ouvidos a pensamento, ele vai te convencer e você realmente vai desistir. Por isso que é para você estar orando, falando as promessas. E quando orar, não estou dizendo que é para você ficar de joelhos aí orando até o dia inteiro, não. É para você estar aqui, ó, na sua cabeça, aqui, ó, orando, conversando com Deus. E assim vocês conseguirão dar a vida. Porque o mais importante é não deixar o inimigo roubar a sua mente. Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Então esse menino aqui, ele não era grande, mas se ele levasse a palavra de Deus a alguém, e alguém ouvisse esse menino falando a palavra de Deus, recebia quem? Yahushua. E qualquer um que recebesse a palavra de Deus, recebia o Espírito Santo, e assim começaria o processo da salvação. Bem, é o caso aqui do canal. Se vocês ouvir o que está aqui no canal e se atentar para tudo que está aqui no canal, vocês vão receber a palavra de Deus. E embora vocês receberem o Espírito Santo, não vai ser o caso mais, porque o Espírito Santo subiu e levou a noiva. Mas ele deixou o entendimento. E é disso que vocês vão precisar, do entendimento do que vocês devem fazer. Porque quando o Espírito Santo estava na terra, ele é a chave e Yahushua é a porta. E ele é a palavra. Então quer dizer o quê? Que a palavra de Deus é a porta e o Espírito Santo é a chave. Que quer dizer o quê? Que quando a pessoa tem o Espírito Santo vai lá e começa a esclarecer a palavra. Aí a pessoa recebe o entendimento entra nela e aí ela tem uma nova vida. Então, como ele já deixou o entendimento esmiuçado aqui para vocês pelo canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra, agora vocês só tem que fazer o que está sendo dito aqui.
e assim vocês alcançarão a salvação. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios. Ele o proibimos. Por que não te segue conosco? Por que não te segue conosco? E Yahushua lhes disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Então, como vocês podem ver, quando estava chegando o dia da sua assunção, quer dizer o quê? Quando estava chegando perto da crucificação, que ele ia morrer, padecer todas aquelas coisas e subir ao Pai, manifestou o firme propósito. Então, da mesma forma, vocês vão manifestar o firme propósito de dar a vida. Mas antes vocês vão fazer o quê? Vão se preparar aqui no canal Azeite na Lâmpada. E aí vai chegar esse momento. E quando ele chegar, vocês vão conseguir dar a vida e não vão negar o nome de Yahushua. E mandou mensageiros diante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Então, as pessoas não receberam eles chegarem nessa pousada. E aí os discípulos Tiago e João ficaram com raiva e disse se queria que descesse fogo do céu. Então, quem foi que colocou aquela raiva neles ali? Foi o inimigo. Por isso que Yahushua repreendeu eles e disse: Vocês não sabem de que espírito vocês são? Porque o Espírito de Deus iria fazer o quê? Iria perdoar, não iria ficar com raiva de ninguém. Porque assim é o Espírito de Deus. Ele faz coisas boas para quem faz bom. E também faz coisas boas para quem faz o mal. Perdoa a todas as pessoas, não fica fazendo caso. É de uma natureza só. Mas aqueles que são do mundo são de duas naturezas, bom e mal. Só que o mal sempre prevalece. Por isso que o mundo é um caos. Então, é isso que Yahushua veio fazer. Fazer as pessoas serem de um único espírito. Pessoas com os dons do espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, temperança, gozo, felicidade. Então, as pessoas que não têm a palavra de Deus não têm paz, não têm alegria verdadeira. Sempre fica buscando o mundo para preencher esse buraco no peito. Mas aqueles que encontraram a vida eterna são felizes, não importa a circunstância. E vocês não subiram porque vocês não foram de um espírito só. Vocês foram de um duplo espírito, que no caso é serviram ao inimigo. Porque a natureza de Satanás é essa. Essa é a ciência do bem e do mal. Bem e mal. Faz bem a quem faz bem e mal a quem faz mal. Só que o mal prevalece muito mais. Porque só vemos maldade nesse mundo. Porque Satanás atua nesse mundo. Então, o Espírito Santo veio para tirar as pessoas dessa situação. Mas como não se atentaram para a palavra de Deus e não quiseram se limpar dessa imundícia, agora o único jeito de sair dessa imundícia é dando a vida. E assim que você der a vida, você vai se purificar e será salvo. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então ele não veio realmente para destruir as almas. E ele não vai destruir. Que no caso é o quê? Quando ele veio a primeira vez, ele veio em paz, em amor, para salvar as almas. Mas quando ele vir num cavalo, aí vai ser para condenar. Então por isso que não é para você ficar perdendo tempo. É para você aproveitar cada segundo e se alimentar do entendimento de dar a vida antes que chegue esse dia. Porque se você ficar perdendo tempo e você ver esse dia, vai ser lago de fogo. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Yahushua: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, na ocasião dos discípulos, quando ele chamava, ele simplesmente abandonava tudo e começava a seguir a Yahushua. E aqueles que verdadeiramente queriam seguir Yahushua, queriam ser salvos, não ia se importar com as consequências. Iam buscar a salvação com unhas e dentes. E agora que você ficou, você não correu atrás da salvação, você ficou correndo atrás desse mundo. E agora, para alcançar a salvação, você vai ter que ir com unhas e dentes. Vai ter que entregar a sua vida e não negar o nome dele. Disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá e enterre meu pai. Mas Yahushua lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Então as pessoas que ficaram na terra já estão mortas. Embora elas estejam caminhando, elas estão mortas. Mortas espiritualmente. Basta só que o corpo caia no chão para se encontrar na situação de morto, que é condenável. Então, se uma pessoa não quiser dar a vida a alguém da sua família, não quiser dar a vida, deixa ele para lá. Segue você com a sua salvação. Deixa ele ir com os mortos. Porque se você ficar se importando com ele e acabar indo para o mesmo caminho que eles, você vai se tornar um morto igual a ele. E quando Yahushua vir nas nuvens, aí você vai ver a situação a qual você vai se encontrar e nunca mais vai sair. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Yahushua lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então muitas pessoas que lê a palavra, que ficavam ouvindo os falsos profetas, estavam lá, mas ficavam olhando para a sua vida terrena, os seus bens materiais, a sua casa, o casamento. Sempre o coração estava com a vida nesse mundo. Estava olhando para trás, não estava indo rumo ao alvo. Estava olhando para trás, assim como uma mulher de Ló. Não é para olhar para trás, é para ir reto. E se você tiver que perder amigo, pai, mãe, casa, carro, o que for, perde. Porque essas coisas aqui não valem nada. Tudo vai perecer. A única coisa que vai se manter para sempre é a sua alma. E onde ela vai estar no final de tudo? No reino de Deus ou no lago de fogo? Então, era só colocar na balança. Qual é mais importante? Um carro, casamento, alguma coisa desse mundo ou a minha salvação? É óbvio que era a salvação. Mas como as pessoas estavam cegas e outras sendo cegadas pelos falsos profetas, acabavam correndo atrás desse mundo aqui, achando que a nossa vida é aqui. A nossa vida não é aqui, a gente tem que voltar para casa. Então agora na tribulação, se atente para isso. Não fique pensando na sua vida aqui. Não fique pensando pelo que você vai passar. Lembre-se que é para você entregar a sua vida e ser salvo. É para isso que você está aqui no canal Azeite na Lâmpada.